Quando a gente pensa nesse sistema, ele não é que ele seja uma receita de bolo, mas é a gente imitando aquilo que a natureza faz, só que com a ajuda da força humana de trabalho. O SAF, o Sistema Agroflorestal, ele começou em 96, quando a gente fez o processo de transição do que a gente chama roça de toco para a implantação de espécies frutíferas, mas também para fazer a manutenção de espécies nativas que já existia aqui. Então são um consórcio de espécies nativas, frutíferas e medicinais. Porque a implantação de um sistema agroflorestal, ela inicia de pequeno, médio e longo prazo, como as mangueiras, pé de tamarindo. E a escolha da bananeira é justamente por isso, por conta da capacidade dela de água. É o que a gente chama de plantas parceiras. E aí, quando esse sistema ele começa a se estabelecer, em 2002 a gente já tinha uma produtividade boa de coco, de cupuaçu, de açaí. Quem não acreditava muito que o processo dava certo e que era viável, começou a admirar e começou a também querer fazer. E vai fazendo a rotação de cultura. Planta o arroz, quando a gente tira o arroz a gente coloca o feijão, quando tira o feijão bota a melancia. E todo o tempo nesse manejo de roçar, não colocar fogo, deixar a própria palhada dessas espécies e fazendo a decomposição, porque aí vai dando estrutura para o solo. Os sistemas agroflorestais, eles são uma técnica, um conjunto de técnicas, pode-se dizer assim, que faz o casamento entre as plantas cultivadas, normalmente, milho, arroz, feijão, com as árvores, né? O intuito de fazer não só uma composição, não só uma associação, mas um consórcio que uma possa beneficiar das outras, né? As árvores, elas conseguem alcançar profundidades no solo, com isso puxar as águas, né? E dispor isso para as áreas mais rasas do solo, onde estão as raízes dessas plantas cultivadas. Tem um emaranhado maior de raízes, completando essas raízes também das plantas das árvores. E aí todas essas práticas a gente foi observando e foi vendo que precisava fazer constantemente, porque precisava fazer essa proteção de solo para poder a gente ter garantia de produção e de alimento durante todo o ano. Quando começou a exceder a produção, a gente começa a comercializar. Inclusive hoje, frutas e verduras, a gente participa do programa de aquisição de alimento e o PENAI, que é o Programa da Alimentação Escolar. O SAF ele é essencial no enfrentamento das mudanças climáticas, porque o SAF ele é a imitação daquilo que a natureza faz, mas só que com uma resposta mais rápida por causa da ação humana. Então o desmatamento, o fogo, a pulverização aérea, a expansão agrícola, tudo são ameaças para um sistema desse. E para a vida dos animais e para a própria vida humana. E aí, se não fosse o sistema agroflorestal que nós implantamos, com certeza já tinha virado fazenda, como as áreas próximas por aí, que já foram vendidas por uma oferta de um valor bem mais baixo por conta do empobrecimento do solo. A gente não estaria mais aqui, porque não teria oferta de alimento, então não tem como se sustentar. Se não tem como se sustentar, fica impossível de viver num espaço onde você não tem como se alimentar. Uma agricultura baseada em floresta, ela é muito importante para aquela região. Por quê? Porque é uma região que há muito tempo, desde a década de 60, ela foi usada, ela foi preterida para o uso de pecuária extensiva, ou seja, o que dominava era um pasto. Teve a questão das sementes híbridas, das sementes transgênicas, de muitas comunidades deixar de plantar suas próprias sementes. Todas essas espécies elas são essenciais e não só são essenciais, só a questão da própria agrofloresta, mas os animais, os pássaros, as abelhas principalmente, porque elas que fazem a polinização dos frutos. A gente também faz o armazenamento dessas sementes, né, de um ano para o outro. E das espécies
tanto nativa como frutífera. A gente faz esses canteiros de forma mesmo aproveitando o que tem na natureza, né? A decomposição das folhas, dos galhos, que é feito a picotagem no momento do manejo, então tudo serve. É o processo de cooperação que a natureza faz e que contribui para que a gente produz. Muito afirmativa de que de fato dá certo fazer a implantação de um sistema, de que ele se autossustenta e de que tem como produzir e que reduz principalmente os impactos das mudanças climáticas.